Com certeza você já viu esse episódio do Pica-Pau descendo com esses barris nas cataratas do Niágara. E se eu te contar que essas cataratas existem de verdade, você vai acreditar em mim? Então hoje eu vou te contar um pouquinho de tudo sobre as cataratas do Niágara. A história, curiosidades e muito mais. Quer saber sobre? Então vem comigo para descobrir se também pode descer de barris. Brincadeira, você não pode não, viu? Não vai lá não. Então roda a vinheta! As cataratas do Niágara, em inglês, Niagara Falls, são um agrupamento de grandes cataratas localizadas no rio Niágara, no leste da América do Norte, entre os lagos Erie e Ontário. Lembra da localização se você queria saber sobre, na fronteira entre o estado norte-americano de Nova York e da província canadense de Ontário. Não é otário, viu? As cataratas do Niágara são compostas por 3 grupos distintos de cataratas: as cataratas canadenses, as cataratas americanas e as cataratas Bridal Veil, véu da noiva. Embora não sejam excepcionalmente altas, as cataratas do Niágara são muito largas, sendo facilmente a mais volumosa queda de água localizada na América do Norte. Enquanto o volume de água é alto, cerca de 168 mil metros cúbicos de água cai das quedas a cada minuto, enquanto que a média é de 16 mil metros cúbicos de água. As cataratas do Niágara são famosas por sua beleza, bem também como uma fonte valiosa de energia hidrelétrica e um desafiante projeto de preservação ambiental, tendo sido um destino turístico muito popular no continente por mais de um século. As cataratas do Niágara são divididas por cidades vizinhas de Niagara Falls, Ontário, e de Niagara Falls, Nova York. As características das cataratas do Niágara são: altura, 51 metros. Posição, a catarata 25ª mais alta do mundo. Número de quedas, 3. Queda mais alta, 385 metros. Largura no topo, 157 metros. Largura no fundo, 1.212 metros. Largura média, 180 metros. Altitude, 1.574 metros. Caudal máximo, 1.800 metros cúbicos por segundo. Caudal médio, 300 metros cúbicos por segundo. Localização, Rio Niágara. País, Canadá, Estados Unidos. E local, Niagara Falls, Ontário, Niagara Falls, Nova York. Senta, que lá vem história. História. O nome Niágara vem de uma palavra iroquesa que significa trovoada de águas. Os habitantes originais da região eram os de Ongara, uma tribo iroquesa chamada de Os Neutros por assentadores franceses. Os Ongara foram assim nomeados por trás franceses, porque essa tribo iroquesa ajudou os franceses a mediar várias disputas entre os assentadores franceses com outras tribos indígenas da região. Não se sabe a certo o primeiro explorador europeu a ter visto as cataratas e ter anotado em um documento seu testemunho sobre o Niágara. Mas muitos acreditam que foi o francês Samuel de Champlain, o primeiro explorador a ter visto as cataratas em 1604. Foram alguns membros da equipe de Champlain que descobriram as cataratas em um dia de inverno, onde as partes exteriores das quedas da água ficaram totalmente congeladas. Eles ouviram o barulho das quedas e a descobriram as cataratas, e rapidamente avisaram Champlain de suas descobertas. Champlain efetivamente anotou em seus diários a visão das cataratas, mas as pessoas acreditam que Champlain nunca visitou as cataratas de verdade. Vários referentes, ao invés, acreditam que o naturalista sueco Per Hikkalm, com a primeira descrição das cataratas do Niágara, feita uma expedição à área no começo do século XVI, eu não sei o que é. A maioria dos historiadores, porém, acreditam que foi o padre Louis Hennepin o primeiro a ter visto as cataratas, e descrito em 1677. Então lembra que é século XVII, viu? Quando explorava a região com o compatriota René Robert Cavelier, tornando-as mundialmente famosas. Hennepin também foi o primeiro europeu a ter visto e descrito as cataratas de St. Anthony, em Minnesota.
Durante o século XX, as cataratas do Niágara tornaram-se uma atração turística bastante popular, e o turismo passou a ser a principal fonte de renda em meados do mesmo século. Enquanto isso, a demanda de passagens sobre o rio Niágara, que serve de fronteira entre o Canadá, localizado a oeste do rio, e os Estados Unidos, localizados a leste do rio, cresceu. Em 1848, uma ponte de madeira nomeada de Niagara Suspension Bridge foi construída. Em 1855, uma ponte maior também feita de madeira, nomeada Niagara Falls Suspension Bridge, substituiu a Niagara Suspension Bridge. Em 1886, uma ponte em arco foi construída, substituindo a anterior. Essa ponte foi construída primariamente com aço. Essa ponte está em operação até hoje, como uma ponte ferroviária. Em 1897, a primeira ponte construída totalmente com aço, a ponte Whirlpool Rapids, foi inaugurada. Esta também era uma ponte em arco, construída a aproximadamente 15 quilômetros a norte das cataratas. Está em operação até hoje, transportando todo tipo de veículos, trens, comboios, pedestres, peões. Em 1941, a Niagara Falls Bridge Commission inaugurou uma terceira ponte, imediatamente ao sul das cataratas, nomeada Ponte Rainbow, que permite apenas transporte de pedestres e veículos. Após a Segunda Guerra Mundial, o turismo explodiu de vez na área, à medida em que carros tornavam o acesso de turistas canadenses e americanos mais fácil à região. Ajudou na grande expansão do turismo, também a construção de várias rodovias. Ao longo da década de 1940, desde então, a história das cataratas do Niágara também tem sido basicamente o fornecimento de energia hidroelétrica, bem também como o assíduo controle sobre o desenvolvimento urbano, tanto do lado canadense quanto do lado americano, que passou a ameaçar a beleza natural das cataratas do Niágara. Duas grandes derrocadas aconteceram em Niágara em 1931 e 1954. Em 1965, o jornal local Niagara Falls Gazette revelou que a água deixaria de correr no local se as rochas não fossem removidas. 4 anos depois, o exército norte-americano foi chamado para resolver o problema. Observação: e é no verão que as cataratas do Niágara recebem o maior número de turistas anualmente, quanto as cataratas do Niágara são uma atração diurna quanto uma atração noturna. Isso porque no verão holofortes são instalados do lado canadense, iluminando vários lados das cataratas por várias horas após o pôr do sol. Em 2008, mais de 20 milhões de turistas visitaram as cataratas, com estimativas de 2009 de 28 milhões de turistas. Os navios Maiden of the Mist, nomeados em homenagem a uma personagem da mitologia Ongeonara, têm transportado turistas dentro dos redemoinhos das cataratas, chegando bem próximas delas, desde 1846. O Spanish Aerocar foi construído em 1916, construído pelo espanhol Leonardo Torres e Quevedo. É um teleférico que transporta passageiros sobre os redemoinhos do lado canadense, abaixo das cataratas. Lado americano. Do lado americano, as cataratas do Niágara podem ser observadas pelas praças e caminhos ao longo do Prospect Park, onde também está instalada uma torre de observação. Perto dali, o caminho Caverna dos Ventos leva os turistas a um ponto de observação próximo das cataratas Bridal Veil ou Véu de Noiva, lembre-se disso. Lado canadense, o King Victoria Park Rainha Vitória possui vários jardins e plataformas que levam a um posto de observação, que oferece uma vista espetacular das cataratas do Niágara e em geral. Este parque também possui caminhos subterrâneos que levam a postos de observação, onde o turista possui a ilusão de estar dentro das águas caindo nas cataratas do Niágara. O ponto de observação localizado na Skylon Tower oferece a vista panorâmica mais alta das cataratas, bem como também a observação permite ao turista ver o lado oposto das cataratas, a cidade de Toronto. Em companhia de a cônica Minota Tower, a Skylon Tower é uma das 2 torres ao lado canadense em vista das cataratas do Niágara. Ao longo do rio Niágara, o caminho recreacional do rio Niágara corre os 56 quilômetros entre o Fort Erie até o Fort George, incluindo vários pontos históricos da Guerra Anglo-Americana. E agora, algumas curiosidades das cataratas do Niágara. 15 pessoas já desceram as quedas d'água em um barril e a primeira a fazer isso foi uma mulher de 63 anos. Isso é muito esquisito, mas a Horse Falls, a maior das quedas em um barril.
Parece que tentar era moda no início dos anos de 1900, mas a primeira tentativa foi da viúva Anne Edson Taylor, de 63 anos. Desesperadamente pobre, Taylor visitou as cataratas em 1901. Então tentou se tornar rica e famosa ao descer por Horseshoe Falls em um barril que ela mesma desenhou. Em 24 de outubro de 1901, às 4 horas da manhã, o barril foi posto à deriva do rio Niágara e passou pelas quedas 20 minutos depois. Embora ela tenha sobrevivido ao mergulho, Taylor admitiu: não tente. Para outros vencedores em potencial. E ela nunca fez a fortuna com que sonhou, morrendo sem dinheiro em 1921. Hoje vale falar que é ilegal descer da cachoeira e a multa é de $10 mil. Então tire seu cavalinho da chuva de pensar que é para ir em um barril, viu? É como eu avisei antes, não vai no barril. As cataratas ficaram completamente secas em 1848. O dia 29 de março de 1848 tornou-se historicamente conhecido como o dia em que as cataratas do Niágara pararam de correr. Isso foi um devido excesso de gelo no rio superior por várias horas. O fluxo foi parado o suficiente para que as cachoeiras desaparecessem. É a cachoeira mais poderosa da América do Norte e a mais rápida do mundo. É engraçado pensar no grande sucesso e fama da Niagara Falls. Todos, sem exceção, a que conhecem a acham bonita, mas não entendem muito bem a fama. Niagara Falls não é a mais alta cachoeira do mundo, e na verdade há cerca de 500 quedas d'água maiores do que ela. O que a torna especial é a sua potência, ou volume de água, que cai dela, especialmente da Horseshoe Falls, e a rapidez que a sua água flui. E é essa potência e fluxo que fornece a maior parte de energia do estado de Nova York, nos Estados Unidos. O turismo é movimentado por todo o ano e mais de 30 milhões de pessoas visitam o local por ano. Niágara está sempre cheia, em qualquer parte do ano. Mas ninguém imaginava que toda essa gente ia para lá todo ano. Claro que todo mundo quer ver as quedas d'água, mas o local também é um famoso destino de lua de mel. Há também cassinos por lá, apesar de não entender, eu sei que os norte-americanos são fanáticos por jogos desse tipo. Então, esse também pode ser um motivo para que um monte de gente visite o local todos os anos. Em 50 mil anos não teremos mais Niagara Falls. Sim, os cientistas predizem que em 50 mil anos não haverá mais as cataratas. Isso porque elas estão em constante erosão, em uma taxa de 3 a 4 inches, em torno de 10 centímetros, a cada 10 anos. Mas acho que ainda dá tempo de todos nós visitarmos, não? E lembrando, você consegue ver as cataratas do Niágara online. Vou deixar um link de um canal do YouTube que as transmite. Mas lembrando, a partir do meio-dia, a transmissão anterior do dia anterior para e começa a nova, viu? Mas pelo menos eu acho que é 24 horas que passam, não é mesmo? E se você gostou do vídeo de hoje, já deixa aquele likeão, se inscreva aqui no canal agora e ative o sininho para não perder um vídeo novo. E tchau!